Então, só para avisar, gravando aqui para poder usar esse material depois, para vocês mesmos também poderem acessar. Vocês estão vendo de novo a apresentação? Sim. Beleza. Tá, então, gente, eu sou um cara bem assim, na gestão 360, mas tem áreas que eu me dou melhor. Eu não sou o cara da produção, né? Eu não sou o cara também extremamente financeiro, mas eu sou bom com a parte analítica e numérica. Eu tenho o meu lado criativo muito forte e eu gosto muito de enxergar as coisas de forma estratégica. Mas o planejamento, gente, é onde eu vim me especializando nos últimos 3 anos, principalmente no setor de produto. Então, eu tive muita participação lá no setor de produto e praticamente eu atuei como diretor de produto, né, e planejamento. Hoje ainda continuo fazendo isso, mas também já repassei mais os processos, principalmente para minha mãe e os gestores do setor, porque eu fui entendendo melhor aonde que estavam os problemas. Porque, gente, na verdade, o que acontece? Marketing, vendas, acaba sendo um reflexo lá do início do processo. Então, muitas vezes a gente fala, vendas, marketing está ruim. Mas por que será que está ruim? É o marketing, é a comunicação, é o material, ou as vendedoras que não estão conseguindo vender? Muitas vezes, gente, é um conjunto de coisas, mas 50% está lá no início do processo. E foi quando eu comecei a entrar mais fundo e comecei a entender melhor quais são os pilares da moda para ela dar certo. Oh, meu Deus. Mica, vem cá, vem. Tá. Vem cá, vem. Desculpa, gente. Tópicos, gente, eu vou passar rapidinho aqui, cenário de mercado de moda aqui no Brasil, os 3 pilares de sucesso para uma marca de moda vender, qual é o futuro do fast fashion, que eu acho que isso também acaba sendo um tema bastante relevante e também de dúvidas e incertezas para nós que estamos realmente nesse modelo de negócio, o que faz uma empresa de moda vender e como fazer uma coleção que vende, tá, 90%. E aí eu vou falar de cronograma lá no final também, tá, pessoal? E um pouquinho do marketing e comercial na parte mais da gestão. Se vocês entenderem hoje o cenário de moda atual, desculpa a gente que está entrando gente aqui, aí daqui para frente eu não vou mais interromper. Quem não conseguir entrar agora já era. Bom, gente, qual que é o cenário de moda atual? Isso aqui foi parte da palestra. O faturamento, tá, em 2023 do varejo de moda foi de quase 300 bi. Ele foi um aumento de 5% em relação a 2022. Então, a gente acha que, às vezes, o mercado de moda, como é que ela está indo? Está crescendo, está caindo? Porque está todo mundo passando por dificuldades. Entender o cenário vai nos ajudar a entender como está o mercado como um todo. Por exemplo, peças fabricadas. A gente teve uma queda. Então, enquanto o faturamento, né, teve um aumento no setor de varejo, a fabricação caiu. Então, está tendo um gap de mercado entre o varejo e a indústria. E aonde vocês acreditam que está esse gap de mercado? Estão nos importados. Aqui, 7 bilhões de peças consumidas em 2023, 30% foram importados. O aumento de 70% de importação em relação a 2022, gente. Tá? É só para vocês entenderem o que a gente está vivendo nesse momento e quais são as perspectivas, porque tudo isso é importante para a gente traçar o planejamento. Um pouco sobre a Shein. Gente, quem que acha que a Shein tem impacto para nós aqui da indústria? Poxa, mas é varejo online, é precinho. Será que impacta a gente, de fato, ou só impacta, por exemplo, o mercado de atacado que compete com preço, né? Ele realmente impacta todo o mercado, gente, porque acaba concorrendo, né, com os varejistas locais, que acaba concorrendo com os nossos clientes também. Apesar das nossas clientes, principalmente no Bom Retiro, tem um preço maior, uma faixa de preço mais com valor agregado maior, a Shein ela impacta no consumo como um todo. Então elas sofrem e aí a indústria acaba sofrendo. E aí qual é a perspectiva da Shein para o futuro, né? Ele já representa praticamente 30% do share de varejo de moda online nacional. Tudo isso são dados de uma palestra da IEM que eu peguei no ano passado lá no Adar. E eles têm uma promessa de investimento de 150 bilhões no Brasil. De dólares, tá? Pouca coisa. E qual é a projeção para 2025? Ninguém aqui tem bola de cristal, mas é bom a gente sempre estar atento, porque
Tudo isso são indicadores se a gente deve ou não fabricar mais ou menos. Porque, afinal de contas, nós somos indústria, então a gente tem que pensar para o ano que vem ou para a coleção. Que essa acaba sendo, eu acho que a grande pergunta de ouro, né, que todo fabricante faz, e que minha mãe já fez muito, continua fazendo. Poxa vida, qual que vai ser o nosso corte médio? Quanto que a gente corta? Né, que é sempre a questão do corte. A gente usa muito corte como parâmetro, só que eu vejo que a gente tem que mudar um pouco e fazer engenharia reversa através das vendas, que por meio da apresentação vocês vão entender melhor. Isso tem total impacto, afinal de contas, 5, 10 anos atrás no Bom Retiro, gente, a gente cortava 500 peças, 1.000 peças, tinha marcas que cortava 2.000 peças. Hoje eu duvido que tenha 10% das marcas ou uma marca que seja que corte acima de 500, 600, né? Só que essa questão do corte médio acaba sendo muito perigoso também. E eu vou explicar depois o porquê. Porque ele tem uma margem de erro quando a gente usa uma média geral no mercado de moda, porque a gente tem variações muito grandes entre produtos. Então, entender a projeção para 2025 é importante para a gente saber realmente quanto que a gente vai produzir, quanto a gente vai vender. Para 2025, gente, a gente tem aí uma previsão de inflação de 4%. Então, a gente vai se manter ainda, né, num cenário econômico ainda retraído no seu consumo. O PIB, né, maravilhosamente, vai para 2% no ano que vem, é a projeção que nós temos. E a Selic continua em 11%. E o câmbio em 5,40, né? Então, eu não sei se para vocês faz sentido esses números, só que o que isso significa? Para as empresas, então quer dizer que a gente precisa, no mínimo, gente, 6% de crescimento em faturamento, em receita, na verdade, para a gente cobrir pelo menos os efeitos da inflação e o PIB. O PIB, ele é o indicador econômico de crescimento de um país, na média. Dentro do PIB, depois tem vários segmentos de mercado que acaba tendo mais ou menos e que acaba jogando o PIB para 1,93%. Eu ainda não consegui encontrar a projeção da moda para 2025, mas se a moda, né, o varejo de moda cresceu 5% em 2023, eu acredito que esse ano, para o ano que vem, seja também em torno disso, um pouco menos. Vamos ver o que vai acontecer depois que sair alguns dados. Mas se a inflação está 4%, gente, quer dizer que a projeção dos nossos custos para o ano que vem é aumentar 4%, 5% até mais, dependendo dos custos que a gente tem. Quem aqui teve o dissídio, por exemplo, na sua empresa? Toda empresa tem que ter o dissídio, né? Se eu não me engano, esse ano foi 4, 5%, eu não lembro. Ano passado foi tipo 7, 8, gente. E também tem a questão dos custos do tecido, né? Então, a inflação, ela impacta também nos custos do tecido, porque impacta o custo do nosso fornecedor nacional, e fora o câmbio também, que impacta, né, a importação. Então, gente, estar atento a isso é, pelo menos, entender o quanto a gente precisa projetar o nosso crescimento para, pelo menos, cobrir os custos, né? E o Brasil ainda vai continuar com a economia desestimulada. Então, quanto mais alto a Selic, que é a base para a taxa de juros, o que isso quer dizer no final, resumidamente, é o Brasil ainda vai ter um desinvestimento. As empresas não vão querer investir no Brasil. Basicamente é isso. Tá? Comportamento de consumo. Isso aqui é só um resuminho para passar para vocês o porquê que o consumidor de moda está cada vez mais exigente. Resumindo, é o digital. O digital, ele abrange muitas opções para que as pessoas elas tenham possibilidades, estão toda hora sendo bombardeadas e elas estão tendo muitas informações, porque antigamente não tinha, a gente sempre teve, na verdade, o Google, o YouTube, redes sociais, só que não era a maioria dos brasileiros também que tinham esse acesso ou tanta frequência. A pandemia é o que aumentou. Hoje em dia a gente tem aí mais de 90% dos brasileiros com acesso à internet que usam redes sociais. Então, todo mundo agora praticamente tem esses acessos, o que torna o consumidor de moda mais exigente. Por quê? Porque aqui 60% dos consumidores pesquisam 6 vezes ou mais antes de decidir por uma nova marca, 61% pesquisam em redes sociais. Então, as redes sociais, elas já se tornaram o novo Google. Inclusive, a geração Z e a mais nova, elas usam o TikTok agora para
acessar informações para fazer pesquisa. Aumento dos pontos de contato consumidor torna a jornada mais longa e não linear. O que isso quer dizer? Que antigamente a gente tinha só às vezes um ponto de contato, dois com a marca ou com outras marcas, né? Não tinham tantas opções e a gente não era tão bombardeado. Hoje, gente, a gente às vezes vê lá um post, a gente vê lá uma publicidade paga. Pô, gostei, bacana, eu vou comprar. Passou meia hora, às vezes a gente também acaba sendo distraído por alguma outra coisa, e aí vem mais outras milhares de marcas e a gente deixa aquela para trás e gostou de outra e acaba comprando aquela outra. Tá? Então, hoje as pessoas estão tendo muito mais pontos de contato. 70% já deixaram de comprar marca de roupa por terem recebido atendimento ruim. Gente, assim, aí eu vou falar um alerta para o pessoal do Bom Retiro, tá? Isso eu falo assim, da minha base de clientes, tá, gente? Tem muita cliente minha que reclama do atendimento do Bom Retiro, pessoal. E, cara, isso eu acho, assim, grave, porque o atendimento, ele tem que ser o mínimo, o básico. Não estou falando de ninguém daqui, mas o que eu quero dizer é que já ouvi muito das minhas clientes, no geral, reclamando do atendimento, né? E hoje em dia, gente, ninguém quer mais, ninguém está mais sujeito a ter um atendimento ruim. Imaginam vocês, né? Então, é um alerta para nós, empresários, a gente também estar atento à forma como a nossa equipe de vendas, que está lá na linha de frente, está atendendo nossos clientes, né? E a gente ainda conseguir treinar e padronizar. Futuro do fast fashion, o que vai acontecer nos próximos anos. Então, a expectativa global, gente, de crescimento ainda é de 13% ao ano, de 24 a 29. Eu peguei o mercado global. Então, a gente às vezes acha, poxa, o fast fashion vai morrer, porque tá vindo o negócio da sustentabilidade, tá vindo o negócio de não sei o quê. Mas, gente, o fast fashion, eu vejo que as pessoas acabam confundindo o fast fashion com, às vezes, sei lá, má qualidade. Ele é um modelo de negócio só. Então, muitas marcas, e principalmente nós que somos do Bom Retiro, a gente é um modelo fast fashion, mas nós temos uma qualidade e durabilidade nos nossos produtos e peças. Então, é um pouco desassociar essa questão do fast fashion com qualidade não durável. O problema do fast fashion só é que é o estímulo a uma recorrência, uma frequência maior de consumo, porque você fica fazendo milhares e milhares de lançamentos, e a Zara é o grande benchmark para isso, né? O líder que contribuiu para isso, mas não quer dizer que as peças não sejam sustentáveis ou que não tenham durabilidade. É só um pouco isso que eu gosto de ressaltar aqui. Mas ainda a perspectiva do fast fashion global é crescer 13% ao ano em 2024 e 2029. Agora, entrando para a parte mais importante para vocês. Quais são os três pilares de sucesso para uma marca de moda vender? Né? Quais são os fundamentos? O que uma marca de moda tem que fazer para vender, gente? Sabemos que é produto. Todo mundo sabe que é produto. E aí, o que mais que será? É tendência? Será que é o tecido? Ah, é o produto tá bonito? Hoje em dia é o marketing, né? Mas aí todo mundo fala do marketing. O que é o marketing de fato? Será que as pessoas realmente sabem o que é o marketing? Será que investir com influenciadoras é fazer marketing? Será que fazer fotos, campanhas, isso é marketing? Será que fazer eventos em loja, isso é o marketing? A vitrine é o marketing? Sim, com certeza, tudo isso compõe o marketing. Mas será que é isso? Então eu vim, gente, trazer esses pilares. Por quê? Porque isso foi um grande aprendizado meu e eu vejo que, comparando as marcas de moda que fazem isso muito bem e principalmente de grandes profissionais, mentorias e consultorias que eu vi lá fora, essa realmente são os pilares que, se muito bem encaixadas as engrenagens e muito bem alinhadas os processos, o direcionamento e no desenvolvimento de uma coleção até a ponta final na venda, faz uma marca de moda realmente vender muito bem e com menos custo. Só que o nosso desafio como gestor, como empresário, é exatamente fazer essas engrenagens rodarem de uma maneira concisa, né, consistente, porque, gente, a gente está mexendo com pessoas, né, e sabemos que mexer com pessoas é realmente um grande desafio. Eu aprendi isso, antigamente eu não entendia muito bem, não, quando o pessoal falava na faculdade, mas hoje em dia eu entendo.
Então, gente, produto, comercial e marketing são as três alavancas de sucesso para uma marca de moda vender. Eu acredito que não seja muito uma novidade, só que assim, é exatamente mexer nas alavancas certas, porque as pessoas ainda têm estão tendo uma ideia errada, por exemplo, do que é o marketing de fato. Eu vou dar um exemplo. As pessoas estão achando que botar um logotipo bacana, uma identidade visual, colocar cores, cheiro. Ah, agora eu estou fazendo um mega marketing. Só que esquecem que o marketing, essa parte do marketing, ele é só a parte externa do que a gente comunica para as pessoas, do que a gente quer mostrar. Só que o marketing mais importante é o branding, é a cultura, que eu vou falar um pouco disso também. Porque sem a gente ter a clareza de quem nós somos, do nosso posicionamento, de quem é a nossa marca, o que é a nossa marca, não adianta o marketing que seja você ter o melhor logotipo, a melhor cor, a melhor identidade, a melhor influenciadora, porque ela vai estar comunicando nada, entende? Então, a mesma coisa a gente. Tem muita gente que começa a se, vamos dizer, mascarar um pouco, né? Não é bem essa palavra, mas tem muita gente que começa, tipo, a se embelezar todo, fazer um monte de coisas para tratar da parte da aparência estética, mas não trabalha a parte interna. E não adianta. Né? Você só está querendo colocar uma blindagem por trás. Então, gente, produto. O que, que o produto tem que ter, no caso de uma marca de moda? Né? A estratégia da coleção, que isso o pessoal da confecção, principalmente do Bom Retiro, que trata de tendência, trabalha bem. A parte de tema, imagem de moda, o mix de produto, informação de moda, DNA da marca e, lógico, a inovação. A gente precisa do novo, a gente precisa também das novidades e trazer a tendência. Só que isso também acaba sendo muito perigoso muitas vezes, porque eu vejo muitas marcas, e a gente também já cometeu e continua cometendo um pouco desses erros, que é perder a mão. Tudo é uma questão de equilíbrio. E eu vou mostrar para você lá na frente como é que esse equilíbrio funciona. O marketing, pessoal, começa principalmente pela estratégia de marca, posicionamento e segmentação. Ele é a base para você trabalhar todo o restante do marketing. Sem ela, não adianta você querer ficar fazendo conteúdo bacana, você querer ficar fazendo comunicação, você querer ficar usando um monte de blogueiras, e esse está sendo o grande erro da maioria das confecções, porque eles entenderam que é importante você usar materiais de campanha, fotos, modelos, conteúdos, influenciadoras, mas a pessoa por trás não tem nem estratégia, para falar a verdade. Ou ela não tem uma identidade clara, não sabe o que de fato está oferecendo para sua cliente. Aí vai na onda do seu concorrente, vai na onda do mercado, vai na onda da tendência, e aí vai mudando o produto adoidado. Mas, além disso, o que o marketing é o responsável? Comunicação, pessoal, que é o que a maioria faz. Só que também o marketing tem que ser o marketing é o grande setor responsável pela atração. O que é atração? O grande objetivo do marketing é fazer mais pessoas dentro do seu público-alvo, dentro do seu cliente ideal, reconhecerem a sua marca. Mais pessoas conhecerem você, mais pessoas terem contato com você, e depois para essa pessoa, para essa base de mercado, ela virar seu cliente. E não só isso, depois essa cliente, ela fidelizar. Esse é o grande papel do marketing. Então, tem muita gente ainda, muita equipe que fica deslumbrada fazendo campanha bonita, imagem e tal, só que não pensa no resultado. Marketing tem que trazer resultado, gente. E qual é o resultado no final? Vendas. Só que o resultado de vendas vem através de você trazer cliente e fidelizar. Tem que cobrar o marketing disso, pessoal. Eu cobro, e muito. Coitadas. Comercial, aí eu vou trazer uma visão comercial mais ampla, porque no Bom Retiro, principalmente nas confecções, a gente fala o comercial, o comercial, a equipe comercial, só que a loja, ele é uma ponta do comercial. O comercial também existe um mar de mundo, gente. Ele é muito mais amplo do que a gente imagina. Então, eu comecei a estruturar o setor comercial de outras maneiras, porque eu comecei a estudar, comecei a ver que a loja, ele acaba sendo somente um pilar, uma ponta do comercial. O comercial é responsável por o quê? Por fazer a gestão comercial, gestão das clientes, utilizando estratégias e ferramentas CRM, a força de vendas, como é importante a sua equipe ser boa. Como faz diferença uma equipe de vendas que consegue estar alinhada com a tua cultura, com a teus objetivos, com a tua direção? Todo mundo aqui
já sofreu ou sofre, às vezes, com alguma vendedora que está totalmente, sei lá, desalinhada com a empresa, né? Então, gente, força de vendas, no final, é tudo sobre pessoas. E aí também desenvolvimento da cultura de vendas. E aí, pergunta de 1 trilhão: como fazer uma coleção que vende 90%, né, gente? E hoje em dia não é mais só produto. Antigamente, no Bom Retiro, eu não vivi muito essa época, né? Mas eu acho que alguns aqui viveram. Você colocava produto em loja e vendia. Você colocava mais outros produtos e vendia. E às vezes o produto nem precisava ser tão bom. Depois foi mudando um pouco que começou a vir mais forte essa questão do fast fashion tendência. Mas ainda assim, era muito com base no produto. Só que hoje, só que o atacado sempre foi assim, o varejo ele era diferente, era outro jogo. O varejo sempre teve um pouco mais a visão e a importância de que não é só o produto que você vende. Você vende a marca, você vende a história, você vende o conceito, você vende um lifestyle. O atacado começou a entender isso e, na verdade, sentir muito disso nos últimos 4, 5 anos, principalmente, por conta da pandemia e por conta da mudança de comportamento de consumo que eu falei lá atrás. Mas antes de falar sobre planejamento de produto, gente, eu preciso e tenho a obrigação de falar de marketing. Mas como assim, né? Como assim o marketing vem antes de produto, mas se você vai fazer planejamento de produto, o que o marketing tem a ver com isso? Gente, eu vou trazer uma visão para vocês de marketing estratégico para moda, porque, novamente, eu vejo muitos profissionais e eu tenho muitos desafios, tive muitos, né? Quando eu fui contratar, principalmente na área de marketing, de encontrar pessoas, mão de obra, que pudessem estar olhando o marketing de uma maneira mais estratégica, que não ficasse só no marketing, comunicação, conteúdo, da parte criativa. O marketing é totalmente visão de business, gente. Tanto que, na verdade, quem fez a administração sabe, quando você vai fazer um business plan, quando você vai fazer um plano de negócio, você precisa colocar lá o plano de marketing. O marketing é responsável, por exemplo, pelos 4 P's, né, do Philip Kotler, que hoje tem 6 P's aí, que eu vou falar um pouco mais depois. Mas, basicamente, gente, assim, quais são os pilares mais importantes do marketing para a moda, né, de uma maneira estratégica, que é onde, na verdade, os donos, empresários e gestores devem estar mais atentos. É aqui e não, qual é o post que vai ter, qual que é o stories que vai ter, porque lá é operacional, lá é tático. Aqui é o estratégico. Você precisa saber 2 coisas fundamentais antes de você começar a fazer um planejamento. E aqui entra o marketing. Isso aqui, gente, tem a ver com o branding e depois com o cliente que você quer atingir. E depois você vai ter o quê? Os canais que você vai utilizar e depois a comunicação que você vai ter, a estratégia para você atrair as pessoas certas. Sem ter clareza desses 4 pilares, de nada adianta a estratégia de produto, pessoal. Então, quais são 2 coisas fundamentais? 3 coisas, na verdade, tá? Eu errei aqui também. Mas primeira coisa, gente, como uma marca, precisamos saber quem somos nós, quem sou eu, que marca eu sou, como eu quero ser visto, quem eu quero atrair. Então, quem sou eu é a cultura da empresa. Quando se fala de cultura, basicamente para onde você quer ir, qual que é o teu objetivo. Você precisa ter uma clareza para onde você quer caminhar. Eu já vi muita marca também sem ter metas, sem ter um objetivo. Eu vou crescer. Quanto? Não sei, eu vou deixando. Eu não sei o caso de vocês, né? Depois é legal ter essa troca. Por exemplo, já fiz muita entrevista com equipe de vendas, que trabalhou também na região e outros polos, que a empresa não tinha meta, por exemplo, para vendas. Eu tinha que só vender e tinha que correr atrás. Cara, isso aqui é extremamente perigoso. Você tem que ter uma clareza da cultura para onde vocês vão. Mas não só isso em termos de objetivo, mas também em termos de valores de empresa. Valores são o alicerce mais importante de toda a empresa. E podem acreditar, vocês têm isso independente se vocês trabalham, se vocês comunicam isso para a empresa. Então, como assim? Como assim? Se vocês permitem que os funcionários, colaboradores, fiquem dando desculpa, que fiquem reclamando, ou que fiquem fazendo rádio peão, por exemplo, gente, isso é cultura que fica na empresa. Se a gente não chega lá e fala, opa, isso aqui você não pode, isso aqui eu quero que vocês tragam. A pessoa está sempre dependendo do dono para resolver um problema. Quem aqui, por exemplo, é legal até
fazer um, um questionamento aqui, mas quem aqui, por exemplo, pessoal, as pessoas ficam toda hora acionando para resolver um problema. Quando pega fogo, aí é sempre tipo, chega para o dono e fala, olha, tá acontecendo isso, não sei o quê, tal. E a pessoa depende de você para ficar resolvendo problemas que muitas vezes são problemas simples. Se vocês não educam os colaboradores a trazerem solução ou pensar no mínimo antes de vocês, antes dele trazer o problema, gente, isso é cultura, tá? Cultura é um conjunto de comportamentos, hábitos que a gente permite ter dentro da empresa. E, gente, de verdade, vocês querem ter mão de obra, vocês querem ter colaboradores, vamos falar, né, bons, que eu sei que essa é uma reclamação geral de muita gente, olhem a cultura e olhem a contratação. Eu mudei muito meu jogo dentro da empresa quando eu comecei a entender que a contratação é a parte mais importante do processo. Demita rápido, contrate devagar. Só que vocês precisam entender que na contratação tem que se olhar que tipo de gente vocês querem ou qual é a cultura da empresa. Quando vocês não têm isso claro, vocês vão acabar contratando muita gente que aparentemente parece muito bom tecnicamente, mas, gente, comportamental é 80% do resultado que uma pessoa dá. Então, tem muita gente que ela é a mais pica, mais foda na parte técnica, só que no comportamento é uma bosta. E aí, cara, não tem jeito. Nunca a parte técnica vai ganhar do comportamental. Vocês podem acreditar. Opa, acabou saindo aqui. E aí, como quero ser visto, é o posicionamento, tá? Como eu quero que as pessoas me vejam, e o público-alvo é quem eu quero atrair. Gente, de verdade, se isso não tiver claro na empresa de vocês, daqui para frente agora, amanhã ou no final de semana, coloquem isso no papel. Porque não vai adiantar vocês fazerem uma coleção se isso não tiver claro. Eu sei que muitos têm claro, mas eu sei que também tem muita gente que não tem. Vem cá, vem. Oh, meu Deus. Vem cá, vem. Fica aqui. Bom, desculpa, gente. Tudo começa pelo cliente ideal, gente. Então, depois que você tem definido a parte do branding, eu coloco aqui algumas perguntas para vocês se fazerem. Quem é a tua cliente ideal? Pensem nas duas maneiras. Pensem na cliente lojista e pensem também na consumidora final. É sempre bom ter muito claro essas duas, tá? Porque são comportamentos e jornadas de compra muito diferentes. Perguntas para ajudar. Quais regiões? Qual é o modelo de negócio das nossas clientes? Porque, assim, hoje em dia, tem muitas clientes varejistas multimarcas que surgiram com um modelo de negócio diferente, totalmente online. Antigamente isso não era possível, ou eram muito poucas. Né? Antigamente, qual que era o modelo mais comum de multimarcas? Botiqueiras, aquelas botiqueiras de luxo, ou também as pequenas lojas de comércio. Hoje, está todo mundo começando da sua casa. Eu tenho uma cliente hoje que está entre as minhas top 20, por exemplo, que até hoje ela não tem tipo um escritório nem nada, ela faz tudo de casa, gente. É bizarro. Então, o modelo de negócio também mudou muito para as varejistas multimarcas. Qual é a sua frequência de compra? Quantos modelos por pedido? Volume de peças por pedido? Quais marcas ela vende? Que estilo de marca ela vende? Quem é a sua consumidora final? Será que você tem clareza sobre essas perguntas em cima da sua cliente ideal? Porque muitas vezes a gente fica metralhando querendo cliente novo e nem a nossa própria cliente a gente conhece. E se nem a nossa própria cliente a gente conhece, sabe quem é a nossa cliente ideal, a gente começa a buscar doidado, gente. Trazer cliente novo custa muito caro. É muito mais barato a gente conhecer a nossa cliente, saber quem é a nossa cliente e manter a fidelização com ela, do que a gente ficar trazendo adoidado cliente novo. E eu vou mostrar em dados por que sai mais caro. Então, essas perguntas vão ajudar vocês daqui para frente, a entenderem sobre a sua logística. Eu meço tudo isso, tá, gente? Eu tenho sistema, eu tenho RP, eu sei cada cliente, quantos modelos ela leva por pedido, quantos pedidos, qual é a frequência de compra. Eu sei, eu tenho a minha curva A de cliente, que é a minha, vamos falar, minhas clientes VIPs, né, as responsáveis por 60% do faturamento, que geralmente é isso. 30% a 40% da sua base de clientes vai ser responsável por 60%, 70% do seu faturamento. E aí a gente está tentando dividir o nosso tempo, nossa atenção para 1.000, 2.000 clientes, quando na verdade a gente tem que cuidar muito bem das 40% que são responsáveis pela maioria do nosso faturamento. Só que aí também tem a parte mais qualitativa. Qual é a sua relação com a moda? A tua cliente, por exemplo, ela é
uma cliente que vai atrás realmente de tendência, ela quer ser a lançadora de tendência, ou ela está um pouquinho depois da curva de moda, por exemplo. A Aramodo, a nossa cliente, ela não quer ser lançadora de tendência. Eu não sou uma marca super fashion. A gente tem a informação de moda, só que a gente já sabe qual é o nosso posicionamento. E se eu ficar toda hora querendo lançar tendência adoidado para seguir concorrente, eu vou me perder. Então, nós temos clareza disso. Tá? Como é sua decisão de compra? Jornada de consumo, suas dores e necessidades, o que ela valoriza uma marca, valores e crença. Gente, valores e crença é meio bizarro, mas se você entender quais são os valores e crenças da sua cliente, você vai começar a entender o comportamento dela e as decisões de compra dela. E aí você vai começar a vender melhor para ela. Tá? O custo de adquirir um novo cliente é de 5 a 25 vezes maior do que manter o atual. Isso é um dado de uma pesquisa da Harvard Business. Aumentar a retenção de clientes apenas 5% pode aumentar os lucros em 25 a 95%. Gente, isso é um dado da Bain Company, uma das maiores consultorias do mundo. Então, eu vou passar aqui ações práticas para vocês saírem daqui, porque eu gosto de trazer a parte mais prática, pessoal. Não quero que vocês vejam esse workshop, fiquem com um monte de informação e caceta, o que eu vou fazer? Não. Então, olha, se vocês ainda não têm uma clareza, faz o seguinte, tá? O que você pode fazer para começar a identificar a tua cliente ideal? Qual é a tua cliente que você quer atrair? Você primeiro precisa entender os dados que você tem nas mãos. Então, pega a sua lista de clientes. Se você tem um sistema, pega pela lista de sistema. Se você não tem, recomendo ter um sistema, tá? Eu acho impossível não ter um sistema, mas você vai olhar faturamento, desconto, frequência e tempo de relacionamento que essa cliente tem. Você vai selecionar as clientes que representam 50% do seu faturamento. Então, olhem isso. Pega, por exemplo, o histórico dos 2 últimos anos, ou faz uma análise ano a ano, ou coleção a coleção. Depende do que você quer enxergar. Mas pega, por exemplo, 2023. Pega a tua base de clientes. Vê quais são as clientes que representaram 50% do seu faturamento. Como eu faço? Eu divido em 2 grupos. Por quê? Porque às vezes só faturamento não é o indicador ideal. Ele nem é um indicador, ele é uma métrica. Mas eu divido, porque tem cliente que compra de preço cheio, geralmente coleção, e tem aquele cliente que é só desconto. Eu sei porque eu consigo saber o desconto de cada cliente. Então, tem uma cliente lá que às vezes faturou, sei lá, comprou de mim 50 mil reais. Só que, e aí tem outra que comprou 100 mil. Tecnicamente a de 100 mil parece melhor, só que a de 100 mil ela teve um desconto aí de 40%. E a de 50 teve um desconto de 15%. Então, qual das duas é melhor? A de 15%, porque ela me dá mais margem, e ela também, estrategicamente, pode ser melhor, porque ela pode ser uma marca, uma cliente para trazer posicionamento para mim, para ajudar a valorizar a minha marca, que no caso são as botiqueiras. Colher informações, feedbacks para criar o perfil da sua cliente. Então, converse com os seus clientes, pessoal. Já faz mais de 4 anos que eu estou nessa de ter contato com as minhas clientes, de ouvir, fazer pesquisa, mandar um Google Forms, conversar pelo WhatsApp. Quando ela está em loja, cara, conversar, entender as dores. Gente, é muito rico isso, de verdade. É rico pra caramba. No começo foi difícil, mas depois, quando você vai entendendo a importância de você ter relacionamento com a sua cliente, principalmente informação, só que só informação disso não vai adiantar nada se você não tiver clareza de quem é a sua cliente ideal. Porque às vezes você vai ouvir alguma coisa de uma cliente, só que, puxa, é aquela cliente que representa 0,001% do seu faturamento. Aí tem a outra que representa 10%, por exemplo. Então, qual das duas você vai dar mais peso? Né? Esse é o jogo. Entendido aquilo, então, gente, aí começamos a entrar na estratégia de produto. Tá? O maior erro das empresárias de moda e equipe de criação: colocar o gosto pessoal, se apaixonar pelo produto e deixar de olhar para a cliente e DNA da marca. Gente, isso aqui acontece demais, tá? Tanto pelas empresárias, pelas donas, quanto também pela equipe de criação. A gente já passou muito por isso, mas eu vejo isso também acontecendo e é um perigo porque a gente tem vamos falar, esse risco, né? Isso acontece com todas as marcas de moda, tá? Até mesmo varejo. Então tem que tomar muito cuidado. A equipe de criação também tem que respeitar os limites numa marca de moda. Gente, eu sou porreta mesmo, eu não deixo. E eu falo mesmo na cara. Cara, você achou bonito? Tá, mas me explica, o que além de bonito, por que isso vai vender? Ah, a coleção vai vender porque é tendência. Tá, mas só a gente vende tendência?
O que mais? Me explica. Eu começo a provocar. Porque se a pessoa, além de tendência, além de estar bonito, não consegue me argumentar se aquilo vai vender, então, gente, por que, que eu deveria ter o custo de produzir uma coleção ou um produto? Se a pessoa não consegue justificar, além de estar bonito ou além de ser tendência. Porque estar bonito e ser tendência, isso aí todo mundo tem. É a mesma coisa que falar que a minha marca é diferenciada porque tem qualidade. Gente, qualidade é básico. Isso aí nem tem que ser uma diferenciação. Qualidade é o mínimo que uma marca de moda ou todas as empresas têm que ter. Infelizmente, no Brasil, a gente está lidando com uma média muito ruim. Só que isso é o básico. Então, é um questionamento, uma provocação. Mas eu não faço essa provocação, esse questionamento para, por exemplo, ficar confrontando, para ficar colocando coisas negativas. Não, é para ajudar a pessoa a ampliar a visão. Eu faço muita provocação e questionamentos para ajudar a pessoa a se desenvolver, porque eu passei por isso. Quando eu trabalhei em consultoria e também na startup digital, eu era muito questionado. É. Então eu tinha que justificar muita coisa e argumentar. Isso me ajudou muito a ampliar a minha visão. Então eu sei que isso faz bem para que a pessoa possa se desenvolver pelo bem dela. A coleção perfeita tem dois componentes. Então, o que faz uma coleção de moda perfeita vender? Tem duas coisas que vocês têm que estar atento. Tem o lado criativo e o lado analítico. O que é o lado criativo? Que a maioria das empresas de moda acabam trabalhando e fazem bem. Tendência, conceito da coleção, imagem de moda, cartela de cores, base de tecido, informação de moda. Agora, uma pergunta que eu faço para todos vocês, né, principalmente para quem está assistindo isso gravado. Quantos de vocês, ou quem faz análise de vendas e coleção? E, gente, análise de vendas e coleção não é eu vendi isso bem, eu vendi isso legal, foi bom. Por exemplo, na minha empresa, eu não aceito esse tipo de resposta do comercial e nem de nenhum setor. Se a pessoa vem para mim com achismo, eu corto. Eu sou um cara muito numérico, eu sou um cara analítico. É a mesma coisa o financeiro, ele tem que ser chato com centavos. É a função dele. Então, quando se fala de fazer análise, não dá para ir com achismo. Agora, eu não tenho dados por enquanto, eu não tenho um sistema. Tá, então dá um primeiro passo. Começa a tentar ver um pouco vamos falar por amostragem. Vê o que você tem, mas comece a questionar. Comece a provocar, num bom sentido, a tua equipe. Vendeu bem quanto? Me explica. Equipe comercial é sempre assim, gente. Vendedor é assim, né? Quem daqui, por exemplo, fala ou já ouviu, né? Quando a vendedora chega com uma coisa, gente, as minhas clientes ou as clientes estão reclamando disso, estão falando que esse produto aqui não vai dar. E aí, beleza, todo mundo fica desesperado que começa a mudar a coleção. Gente, respira. Porque vendedora, em geral, tem uma tendência a pegar, né, uma parte, uma, duas clientes, e falar às clientes. Isso acontece muito, gente. E não é na maldade, tá? Mas se a gente não pergunta e não questiona, elas vão amplificar. Às vezes ela vai falar, são duas clientes. Gente, eu não posso tomar uma decisão através de duas clientes, mesmo duas clientes grandes. Então a gente tem que provocar. Então a parte analítica, quantidade de peças a vender, quantidade de peças a produzir. Quais são as categorias que vocês vão dar mais proporção? Quais faixas de preço, quais produtos. Então, essa é a parte analítica de uma coleção. E a estratégia do produto, na parte mais criativa, ela tem esses três pilares a serem considerados. A moda, que é o quanto a sua marca e persona são agentes de mudança ou seguidoras. Então, se a nossa persona ou a nossa consumidora ela não é a pessoa de lançadora de tendência, por exemplo, não é aquela que está sempre querendo a primeira tendência, que vai arriscar, não adianta a gente querer ficar trazendo um monte de tendência adoidado. A gente vai perder muito dinheiro. Só que também tem que ser considerado ocasiões. Ocasiões, gente, foi muito tratado nos últimos 3, 4 anos, principalmente em várias consultorias que se passaram na nossa empresa, inclusive algumas de tendência também, que até hoje também a gente tem uma parceria aí. Não sei se vocês conhecem a Jana, mas considerar as ocasiões hoje é muito importante. Tem gente que acaba criando produtos, só que aonde a pessoa vai usar aquilo? Ou às vezes é uma mega tendência e tal, mas você está vendendo para o público lá do Nordeste, que é mega quente, aí bota um negócio num tecido extremamente pesado, sem considerar o
o como, aonde ela vai usar. Então, tratar das ocasiões é extremamente importante. E olha, vou falar, não dá, assim, eu, pelo menos, acredito que não é saudável achar que vai metralhar todas as ocasiões. A Aramodo não tenta atingir todas as ocasiões. A gente tem nossas ocasiões de uso específico. Dia a dia, casual, trabalho, lazer. E aí tem outras datas e ocasiões comemorativas que elas representam uma parcela da nossa coleção. Mas a gente sabe de 70% a 80% quais são as ocasiões que a gente mais quer atingir. E aí tem o poder aquisitivo também. Então, às vezes, a gente está trazendo um produto bacana, que vale o preço, tendência, só que não adianta se o nosso público não tem poder aquisitivo a comprar aquilo. Aí entra a parte mais técnica do produto. Qual é o seu mix de moda? Que eu vou falar um pouco mais para frente, que são as linhas de produto. Aqui que, se a gente souber jogar esse jogo utilizando esses três componentes, gente, eu garanto para vocês, a gente vende muito mais sem precisar aumentar a produção. Pasmem. Porque a tendência é a gente achar que para vender mais, precisamos produzir mais, precisamos aumentar preço. Não, gente, é eficiência. Por isso que eu falo que a parte analítica, de você analisar uma coleção e saber o que deu certo ou não, é o que vai fazer vocês ganharem muito dinheiro gastando menos. O mix de categorias. Então, aqui é importante também saber quais são as categorias principais que vocês vendem. Mix de preço, isso também é extremamente importante. E também é uma dúvida de muita gente. Tá, qual que é o meu posicionamento de preço? Qual é a faixa de preço que eu vou atingir? Então, se vocês não tiverem clareza sobre esses três pilares, isso também começa a ser importante para daqui para frente vocês começarem a definir. E não vai acertar logo de cara, gente. A Aramodo também vem sendo uma evolução. Dá um primeiro passo. Pô, eu não tenho isso. Tá, então coloca um primeiro passo. Segundo passo, pô, passou um ano, começou a entender melhor. Vamos refinar, vamos avançar um pouco mais? Beleza. Pois o terceiro passo. Então é que nem academia. Quem passou 30 anos sem fazer academia ou treinar, não adianta querer ficar fazendo a maratona ou Ironman. Começa pouco por pouco. Aqui também as mudanças são a mesma coisa. Como usar o mix de moda? Essa pirâmide de mix de moda, gente, isso aí eu acredito que a maioria das pessoas que estudaram moda, fizeram design, faculdade, sabem, né? É incrível, todo mundo sabe, agora poucos aplicam, porque é muito desafiador vocês juntarem, cruzarem diversas variáveis que existem de uma coleção, porque existe a parte numérica analítica, que, entre aspas, né, é o mais fácil, porque você consegue tangibilizar, mas tem a parte criativa, que esse é o desafio que a gente tem. As cores, base de tecido, tendência, imagem de moda, comportamento, enfim. Mas basicamente, o que é esse mix de moda, pessoal? Vou falar mais de pirâmide de produto. Tecnicamente, o saudável para uma empresa seria que 50% do seu faturamento fossem de produtos que sejam os best-sellers, os icônicos, aqueles que nunca vão sair de linhas, que você pode cortar o quê? 500 peças, 1.000 peças. Quantos de vocês aqui têm esse produto? Eu aposto que mais da metade tem. Só que talvez a gente nunca parou para fazer essa análise. E aí a gente quer ficar lançando modinha e tendência, gente. Quando a gente tem uma mina de ouro lá, que, cara, as clientes estão querendo aquele produto e a gente está olhando sempre para o novo, só para o novo. O setor de criação sempre tem essa briga com as vendas, não é? Eu não sei se vocês têm, mas a gente já teve muito mais, hoje bem menos. Vendas quer olhar o produto que vende bem. O setor de criação está sempre olhando o futuro, o novo. Tem que juntar os dois. Não tem jeito. Nenhum e nem outro. Tem que ser os dois juntos. E aí parte do gestor, que seja o empresário, como nós, ou do gestor de cada área, juntar essas peças. Tem que ter essa harmonia, pessoal, porque não dá para só viver do fashion, do futuro, assim como também não dá só para viver do passado, do que vende bem, porque uma hora também aquilo que vendeu super bem pode ser que daqui a alguns anos ou meses possa parar de vender, por isso que tem que ter um acompanhamento. Modinha, o saudável é trabalhar entre 30% a 40%, que são aqueles produtos que são as modinhas mais do Bom Retiro que tem. Aqui a gente pode ter mais variedade de modelos, menos cores, por exemplo. O risco ele já é mais moderado. O preço também ele varia mais. Os bate-caixa, em geral, pessoal, ele acaba sendo produtos mais
não vou falar que são básicos, tá? Porque cada empresa de moda trabalha com bate-caixa diferente. Mas geralmente, para você vender volume de 1.000, 2.000, 3.000 peças, são produtos com preços mais acessíveis dentro do que você oferta. E são produtos que você vai trabalhar aqui menos modelo, porque você consegue trabalhar volume e você consegue trabalhar, às vezes, mais variantes, mais cores. Então você vai ter menos modelos, mas dentro daqueles modelos você coloca lá 5, 6 variantes, enquanto no modinha você arrisca menos, porque cores também são um risco. Então você vai trabalhar mais variedade de modelo, faixa de volume de oferta menor, né, de produção. Então, enquanto no bate-caixa, de repente, são 500 peças, 600 que você vai trabalhar, modinha, você pode trabalhar 200, 300, que você vai ter mais variedade, você dilui o risco. E aí você trabalha menos cores, por exemplo, e o mix de preço vai variar de acordo com a categoria. Aí tem o topo da pirâmide, que são os ultra tendência, que representam, em geral, de 10% a 20% do faturamento de uma empresa. As marcas de varejo entenderam esse jogo, pessoal. As marcas de varejo faz mais de uma década que usam essa pirâmide. O atacado sempre soube dessa pirâmide, mas nunca conseguiu. Eu acredito muito por conta da forma de você criar a coleção, que é muito fast fashion, muito do momento, muito do que a cliente está pedindo, muito do que o concorrente está fazendo. Por isso que foi muito difícil a gente entender a execução disso pelo nosso histórico. Mas agora o jogo está mudando, está sendo cada vez mais exigido que a gente pense nisso e principalmente com planejamento. Tá? Então, as ultra tendências são aqueles produtos muito fashion, geralmente um shape novo, ou uma cor muito nova, ou um tecido que a gente nunca usou, por exemplo, tecido muito tendência, ou algum detalhe de moda, alguma informação. Então, aqui a gente arrisca, a gente arrisca 10%. Errou aqui, puta, bacana, erramos, mas prejuízo de 10%. Se errar bate-caixa, gente, se você coloca ultra tendência como 50% do seu mix e errar 50%, gente, é um baque enorme. Coleção, o erro numa coleção, ele tem um poder de destruir uma empresa. Por isso que tem que ser muito bem cuidado. Como fazer um planejamento de coleção? Tudo parte do seu planejamento de vendas. Gente, a base, o ponto de partida sempre vai ser as vendas. Então, primeira coisa que vocês precisam se questionar quando vocês querem montar uma coleção ou montar o seu planejamento de produto é quanto vocês querem vender. Quando vocês querem produzir algo ou pensar na produção, a primeira coisa que vocês têm que pensar é quanto vocês querem vender. Ah, não sei. Então, cara, vai atrás, porque se você não sabe quanto você quer vender para o ano que vem, você não vai conseguir fazer um planejamento. E aí que o Bom Retiro sempre teve esse histórico, né? Pediu. E aí, como é que vocês fazem o planejamento de vendas? Primeira coisa, opa, vou voltar aqui. Histórico, tem que olhar o histórico, pessoal. Tá? Quem tem sistema consegue ver ano a ano, mês a mês, consegue até ver por categoria. Você vai definir meta. De acordo com o seu histórico, tá. O meu ano de 23 eu vendi 5 milhões. Quanto que você quer vender para o próximo ano? Qual vai ser a sua projeção? Qual vai ser a sua ousadia também, né? Porque aí depende um pouco da ousadia. Então, eu sempre coloco o mínimo. Tá? 6%, como eu mostrei lá atrás, é o mínimo. Porque se você resolver ficar no 0 a 0, aí a probabilidade de você perder margem é grande, porque você vai ter um aumento dos custos. Agora, se sua estratégia é manter flat, é manter 0 a 0 o crescimento, mas você melhorar a sua margem, reestruturando sua empresa, cortando custo e tal, beleza, é uma estratégia. Mas precisa ter clareza do que vocês vão fazer. Então, o objetivo de vendas, metas, é extremamente importante para vocês terem uma diretriz e começar o planejamento. A partir disso, vocês vão saber qual é o mix de produto que eu vou ensinar para vocês passo a passo aqui. E depois a produção e depois saber qual a base de clientes necessário. E essa última etapa das clientes é extremamente importante, porque aqui também vocês traçam uma estratégia de marketing, de vendas, para saber quantas clientes vocês precisam trazer no ano, que tipo de cliente e aonde vocês vão fazer. Aí vocês vão começar a projetar com o marketing e com as vendas as estratégias necessárias para atrair essas clientes e principalmente fidelizar. Então, o primeiro passo de uma coleção, gente, de um planejamento em geral, e, gente, isso aqui vale para qualquer coisa. Planejamento de coleção, planejamento financeiro, planejamento de tudo. Para moda, para indústria automotiva, para carvão, para tudo.
Antes de vocês começarem qualquer planejamento, tem que parar um tempo e analisar. Tem que olhar o que aconteceu, entender seu desempenho de vendas, qual é o comportamento histórico da sazonalidade. A gente sabe disso no Bom Retiro, mas a gente precisa entender um pouquinho também, tipo, a fundo, né? Porque os últimos 2 anos foi uma loucura, gente. O meu abril ano passado foi louco. Assim, não foi o abril esperado. Assim como esse ano, meu agosto também não foi o agosto esperado. Então, assim, também tem essa questão do, da imprevisibilidade do que está acontecendo pós-pandemia. Mas ainda assim, não podemos deixar de olhar o histórico e analisar, entender um pouquinho mais o que está acontecendo. E principalmente fazer um comparativo. Eu faço sempre um comparativo do ano para o ano, tá? E no mesmo período. Quais meses foram melhores, piores e o mais importante, o porquê? E aí que eu deixo sempre essa pergunta para a gente se fazer em tudo na nossa vida. Por quê? Resgatar a nossa criança interior, na nossa infância, de ser aquela criança chata, curiosa, que ficava perguntando por que isso? Por que isso acontece? Vocês terem essa pergunta o tempo inteiro vai fazer a gente se questionar se o que estamos fazendo está legal ou não, e principalmente começar a questionar as outras pessoas. Por que a gente faz isso? Por que você está fazendo desse jeito? Por que não da outra maneira? Eu vou dar um exemplo. Quando eu entrei, tinha algumas funções e cadeiras que estava lá, fazia as coisas no automático, e quando eu perguntava para a pessoa, por que você faz desse jeito? Ou, por que não do outro? A pessoa não sabia explicar. A pessoa simplesmente falava, é porque me ensinaram desse jeito. Sempre foi assim. Aí eu olhava assim, eu via que o trabalho que ela estava fazendo em 1 hora poderia ser feito em 30. Mas como ela nunca se questionou e simplesmente foi no automático, ela continuou aquilo. Então, questionamento do porquê pode ajudar a sua empresa a melhorar sem precisar de você o tempo inteiro cobrando. Depois que você analisa o geral, o ano a ano, mês a mês, você vai entrar mais no micro. Quais são as categorias que você foi bem? Quais foram as performances? Esse aqui é o básico, gente. Existem análises muito mais profundas que eu também faço, mas aqui eu quero trazer o básico para vocês. Quem faz isso já, gente, parabéns. E aí, quer aprofundar mais? Aí eu consigo ajudar mais para frente. Mas esse, gente, é o básico, é o arroz com feijão, tá? Vestido, por exemplo, vocês venderam 28%, preço médio de 400. Venderam 250 peças, bacana. Blusa, 14% do faturamento. Conjunto, 42%, por exemplo, preço médio de 500. Tá? Peças, 300. Então, vocês vão entender, dentro daquela coleção ou daquele período, qual foi a performance que sua categoria teve. Só que vocês também vão comparar. Então, por exemplo, vamos supor que isso aqui é de 2023. Vocês vão pegar o de 2022 também. Vocês vão comparar. Pô, mas 2022 o meu vestido eu vendi mais, né? Faturei quase igual, por exemplo, mas eu vendi mais vestido. Agora em 23 eu vendi menos. Pô, o que aconteceu? Aí vocês vão ver de repente se o problema foi no preço médio, se foi na quantidade de peças, se foi algum erro de coleção. O comparativo ele sempre vai ajudar a entender os porquês. Na verdade, não é que ele vai ajudar a entender os porquês, ele vai ajudar você a levantar a curiosidade. Caramba, por que o vestido caiu de um ano para o outro, ou de uma coleção para outra? Aí, lógico, vocês vão entrar produto a produto. Dentro do vestido, vocês vão tentar entender o que eu errei aqui, ou o que eu acertei. Então, entender o desempenho em vendas por categoria. Quais são as melhores e o que sobrou. Gente, aqui eu estou mostrando só a parte de vendas. É importantíssimo também saber em termos de giro de vendas, giro de estoque. Tá, eu vendi 250 peças, mas quanto que eu produzi de vestido? Eu produzi 1.000 peças. Porra, aí foi mal. Você gastou para produzir 1.000 peças e só vendeu 250. Você deixa o dinheiro na mesa. Eu tenho que olhar também quanto que sobrou. Beleza. E aí o que acontece? O erro de muitos confeccionistas é achar que a cliente só busca moda. E aí começam a colocar produtos em moda sem analisar o mix primeiro. Então, por isso que eu falei, entender essa pirâmide. Mais entender isso, mais vocês terem números, vai ajudar vocês a distribuírem melhor a sua coleção. A gente vai errar, a gente vai acertar sempre? Não, jamais, gente. Ninguém aqui tem bola de cristal.
E o mercado de moda é muito imprevisível. Só que o planejamento, ele te dá caminhos e tempo para você mudar. O planejamento, ele não serve para você ficar tentando acertar 100%, até porque nenhum planejamento é 100% assertivo. Só que ele te dá tempo para você buscar mudanças e saber quais caminhos seguir. Porque se você já tem um planejamento e sabe quais cenários, de repente, você vai buscar, vamos supor que vocês colocam dois cenários, e aí aconteceu uma bucha. Caramba, só que você se preparou. Você tem tempo para mudar, você tem tempo para tirar o produto que não está indo bem, ou tempo para colocar mais daquilo que está funcionando. Isso o pessoal do Bom Retiro faz de acordo com o feeling, ou de acordo com o que o comercial fala, né? Que é a questão do repique. Mas feeling unido a dados, gente, aí vocês matam. E aí, o passo a passo, por exemplo, seria esse, tá? Então, tudo que eu falei lá em cima, basicamente, está resumido num fluxograma. Então, vocês vão ver o histórico. Eu precisava mudar aqui o número. Mas vocês vão ver o histórico, tá? Qual é o objetivo de vendas e depois vocês vão ter o quê? Uma meta por categoria. Então, por exemplo, gente, esse aqui é o histórico, tá? De vendas. Qual é a meta que vocês querem ter? Aí vai depender de cada empresa. Quanto vocês querem crescer? De repente, vocês definem que, pô, vestido, será que eu quero vender mais vestido para o ano que vem? Ou eu vou vender menos? De repente, o vestido começa a ficar muito caro, ou começa a ter muita concorrência. E aí, o que você vai fazer? Essa é a parte importante de nós, empresários, estarmos atentos. A gente tem que tomar decisões importantes, porque isso vai envolver compras que envolvem todo o resto. Por exemplo, eu quero aumentar o meu percentual de vestido, porque eu estou mandando bem, eu vejo que eu encontrei uma maneira de fazer vestido, eu encontrei coisas que meus concorrentes não têm, então, cara, não, deixa eu focar em vestido mais ainda. Eu quero ter uma meta de 400 mil, então eu quero crescer de quase que 10%. Conjuntos eu vou manter um pouco a mesma, deixa eu ver se é a mesma, isso, parecido, e vou diminuir, por exemplo, em shorts não, qual que era? Eu tirei um pouquinho de cada e coloquei, por exemplo, em vestidos, tá? Então, quero aumentar minha representatividade de faturamento em vestidos. Aí, o preço médio, eu vou manter o mesmo, vai. Vamos falar, não vou repassar o preço. Então, qual é o faturamento que eu vou ter para chegar aos 400 mil de cada categoria? Quanto eu preciso vender e depois quanto eu preciso produzir? Então, é o seguinte, essa distribuição que acontece, isso vocês fazem no Excel, tá? Não façam na mão, pelo amor de Deus, e nem na calculadora, coloca isso no Excel, que isso faz automaticamente. E aí vocês vão precisar vender 350 vestidos, 400 blusas, blá, 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 enfim, até chegar nos conjuntos. Só que isso aqui são vendas, gente. E aí que precisa ser considerado. Qual é a margem, o estoque de segurança que vocês querem? Qual é o giro que vocês têm geralmente? Vocês produzem 1.000 peças, em média, vocês vendem quanto? 50%? Cara, eu acho 50% muito baixo. Você está perdendo 50% do seu dinheiro deixando estoque parado, que você já teve custo do tecido, de produção, mão de obra, enfim. Para mim, o saudável é 80% no mínimo, onde você começa a ter margem. 90% é o ideal. O mercado de varejo trabalha em cima de 90%. Obviamente, nem sempre a gente consegue. Eu vejo o atacado, gente, se contentando com 60%. Eu não me contento com 60%, não. Eu falo para o pessoal também, gente, a nossa meta de giro do quanto eu produzi e vendi é 85%. É a meta. Se não atingiu, ano a ano, a gente vai buscar atingir. Com desconto saudável. Então, também coloco uma meta de desconto. Porque também eu não quero vender 90%, mas aí o desconto foi 50%. Então, esse é o trabalho que a gente tem que fazer. Então, vamos supor que de 350 peças que eu vou vender, eu vou produzir 20% a mais. Então, eu produzo 450 para vender 350, porque a sobra de estoque sempre vai ter. Às vezes, se eu mando muito bem investido, eu posso até, na verdade, produzir mais, porque eu sei que o giro vai ser quase 100%. Tem outras categorias que é um pouco mais arriscado, aí a gente corta menos. Então, se você entender que para cada tipo de produto você pode e deve pensar em produções diferentes, vocês vão começar a ganhar mais dinheiro também.
Porque nenhuma marca de moda vai bem em todas as categorias. E mesmo dentro de vestido, tem várias faixas de vestido em preços e tipos de vestidos que a gente vai melhor em um do que o outro. E aí, esse é a virada de jogo, pessoal. Planejamento de compras. Só para saber, né? Quem que faz? Deixa eu ver os comentários aqui no bate-papo, né? Quem que faz planejamento de compras aqui, gente? E quando eu falo planejamento de compras, não é saber o tipo de tecido que vai comprar, mas é realmente quanto vocês vão comprar para cada tipo de coleção, para cada tipo de produto. Quem aqui de fato faz um planejamento de compras? Só para curiosidade. Vai colocando aí no bate-papo, tá? Porque vou avançar por conta do tempo. Mas, gente, a maioria não faz. Ou faz de um jeito muito superficial. Cara, vocês vão economizar muito dinheiro aqui. Muito mesmo. Vem cá. Vem cá. Vem. Vocês vão economizar muito dinheiro aqui. Só que é trabalhoso. É trabalhoso fazer isso. Porque exige todo esse processo que eu passei para vocês, tá, gente? Exige realmente analisar, entender números, ter um sistema. Dá trabalho, gente. E eu sei, a nossa vida, o nosso dia a dia é louco. É terrível, gente. Eu sei disso. Meus pais passam por isso, passaram. Só que, graças a Deus, eu consegui tirar um pouco deles essa carga, né, de ficar só no dia a dia operacional, para poder começar a enxergar um pouco mais além. E eu passei a maior parte do meu tempo também, além de estar no dia a dia e no operacional da empresa, mas também pensando, gente, né, quebrando a cabeça. Às vezes eles falavam, cara, mas você fica o dia inteiro no computador, meu, o que que você faz? Tipo, você tá trabalhando por acaso? Porque o trabalho para o pessoal mais das antigas é show de fábrica, é tá lá na loja, é tá lá, tipo, braçal, sabe? Cara, o maior trabalho que nós empresários devemos ter, gente, é pensar, é usar a cabeça. E aí eu vou fazer até uma provocação. Dá mais trabalho ou gasta mais energia você pensar ou você fazer o trabalho operacional? Você fica lá no teu dia a dia apagando incêndio. O que cansa mais? O que dá mais trabalho? Por que será que um diretor de uma empresa pica, corporativo, às vezes ele trabalha 4, 5 horas por dia e ganha 50 pau, 30 pau. E aí você tem um analista lá que fica o dia inteiro até tarde lá e ganha 5 pau. Por que será? Aqui, gente, as grandes empresas não pagam os diretores ou o pessoal da alta hierarquia pelas horas de trabalho. Trabalham por resultado. Eles pagam pelo resultado, pagam pelo conhecimento, pela cabeça que ele tem. Então, eu vejo muito quando eu falo de gestão e o trabalho do empresário, é isso. Então, gente, vocês fazerem um planejamento de compras, vai economizar muito dinheiro para vocês, eu garanto. Mas como fazer? Se você tem pelo menos uma média de consumo de cada categoria, sabe do custo máximo e quantas peças vocês vão produzir, vocês conseguem ter uma visão aí de volume de tecido e também em projeção de compras em termos de valor. Por exemplo, você multiplica 450 por 2, vocês sabem que vocês precisam ter mais ou menos 900 metros para produzir vestidos. Se eu sei que eu quero produzir 400 conjuntos e eu tenho uma média de consumo de 2,5, então eu preciso de 1.000 metros. E aí, qual é o meu budget? Qual é o meu orçamento? Pô, o custo que eu tenho que ter no vestido máximo, por conta do meu preço, tem que ser R$ 80. Então, beleza. Então, vocês vão multiplicar 80 por 900. E aí, vocês têm um orçamento de compras e um volume de compras em metros. Novamente, é uma projeção, é um planejamento. Vocês têm que pegar isso e fazer um acompanhamento mês a mês, semana a semana. Tá? Às vezes vocês vão ver que tem uma oportunidade de vender mais conjuntos. Então, para que você ficar preso somente a comprar 1.000 se vocês podem vender o dobro? Aí vai lá e vende o dobro. Então, compras são estratégicos, gente.
Se vocês estiverem com problemas de dinheiro, olha como vocês estão fazendo compras e olhem seu estoque. Às vezes, a gente está vendendo muito, mas muitas vezes a gente olha e fala, caramba, mas não está entrando dinheiro no meu bolso. Eu não sei se acontece com vocês ou já aconteceu, mas com a gente já teve muito esse problema. Por isso que eu reestruturei toda a parte financeira. Estoque é custo, é dinheiro. Então, se você está com problema de caixa, vai lá para o seu estoque de tecido, vê quanto de tecido vocês têm, e vai lá no seu estoque de produto acabado e vê quanto de produto acabado vocês têm. Aí vocês vão descobrir o porquê que vocês estão com problema de dinheiro. Dicas para vocês fazerem planejamento e gestão de compras. Clareza da sua meta de vendas. Vem cá. Então, ó, eu vou passar aqui 5 dicas para vocês fazerem seu planejamento e gestão de compras, tá? Do seu dia a dia. Clareza da sua meta de vendas, novamente, todo planejamento parte das vendas. Analise o histórico. Compras é a parte mais importante, gente. Tá? Então, minimize os seus riscos. Pô, você sabe que aquele tipo de tecido não vende bem. Você sabe que sempre sobra aquele outro tipo de tecido. Você tem um histórico, está sempre sobrando seu estoque. Para que você vai ficar comprando aquele tecido? Só porque é tendência? Pô, enquanto os outros estão vendendo para caramba aquele outro tipo de tecido. Contrate pessoas analíticas. Aqui eu já jogo um assunto polêmico, que eu adoro jogar polêmica também. Gente, compras não é o setor de criação que faz, não é estilista e não é a coordenadora e gestora de criação. Compras tem que ser analítico. Tem um dado de mercado que uma empresa que tem setor de compras economiza, em média, 20% dos custos gerais da empresa. Tá? Criação tem que fazer aquilo que é bom, que elas são boas, que fazem bem. Para você fazer compra, gente, e aí fazer compras utilizando esse planejamento de uma maneira mais numérica, cara, esquece, não deixa a estilista fazer isso, porque ela não vai fazer e não vai ser bom para ela. É a mesma coisa que colocar o zagueiro para ser atacante, gente. Zagueiro é zagueiro, atacante é atacante. Precisa de alguém com a visão mais numérica, analítica, para ajudar em fazer compras. Não é que a estilista não vai escolher os tecidos, ela escolhe. Mas quem vai determinar a quantidade, o momento de fazer as compras, são pessoas que têm o olhar mais numérico, mais analítico. PCP, gerente de produto, gerente de compras, coordenador de compras, analista de produto. São pessoas que não são dessa área somente criativa, 100% criativo. E compras nunca deve ser feito pela razão. Desculpa. Compras nunca deve ser feito pela emoção, sempre pela razão, gente. Já cometemos muito desse erro. Eu também ainda tenho um pouco do desafio de conter a minha mãe, tá, gente? Porque a gente sabe que nas confecções e familiares, principalmente, a dona, né, que geralmente está no estilo, é a responsável pela compra e que, naturalmente, elas não têm todo essa dinâmica, né, de fazer planejamento e tal, e muitas vezes vai aquele pelo feeling de negócio, só que tem que tomar muito cuidado, gente, porque compras é a parte mais importante de toda a empresa de moda. Você errou em compras, você vai errar em todo o resto, e isso é perigoso. O alinhamento entre compras, PCP e financeiro é extremamente importante, e usar ferramentas para auxiliar. Agora, o processo de direção criativa para a coleção de moda. Então, eu falei muito da parte mais analítica do planejamento de produto, mas aqui também tem que entrar a parte criativa. Processo básico, gente. Primeira coisa que vocês precisam saber é o quanto vocês vão vender, qual é o mix que vai fazer. Porque se você vai dar diretriz para a sua equipe de criação montar propostas de croquis, de produto, elas têm que ter uma visão de quantos conjuntos vocês vão fazer, de quantas blusas. O que acontece muitas vezes, ou acontecia até para a gente, pô, passa lá, pede proposta para estilista, 40 modelos, eu preciso de 40 modelos para aquele mês. Só que deixa isso solto para a estilista decidir. Cara, tem que dar a diretriz. Então tem que falar, olha, eu quero aí em torno de 20 conjuntos, que eu sei que vende bem, 10 vestidos e 10 calças. Se a estilista trouxer outras propostas, você vai ouvir, mas você vai ver se faz sentido também. E aí, o que a diretora criativa faz? Ela tem a visão estratégica, ela dá o direcionamento para a coleção. Então, vai ajudar a trazer as tendências, mas ela também vai colocar o toque dela. Muitas vezes, coisas pessoais dela relacionadas também à tendência, e ela vai ajudar a criar o quê? O tema, a história, a narrativa da coleção.
E aí tem a parte da pesquisa de tendência e comportamento de consumo, que é o que muita gente aqui do Bom Retiro consegue e faz. O guia da coleção. O que é esse guia, gente? É um material onde vocês vão ter como base o que vai acontecer na coleção. Definição de tema, cartela de cor, tecidos, shapes e aviamentos. Não pode ficar solto também. Isso tudo tem que ser feito no começo, gente. Só que você faz isso no começo e você vai desdobrando ao longo da coleção. Então é importante saber, dentro de uma coleção já, por exemplo, de inverno, quais são as principais bases de tecido que vocês vão usar. Não quer dizer que a gente vai ficar fixo só naquilo, mas já precisa ter esse macro. E aí depois dividir isso por mês. E depois vocês têm a execução, que é o desenvolvimento de produto. Isso aqui tem marcas do Bom Retiro que já sabem fazer, tá? Eu sei dizer pelo nome, e eu sei dizer também pelo tipo de produto que elas conseguem lançar e até por conta da comunicação e marketing. Mas muitas marcas, 80%, 90% das marcas do Bom Retiro, não sei se estão sabendo desse processo todo, porque acaba caindo de novo na tendência do modelo Bom Retiro Fast Fashion. Pegar tendência, pegar o que está sendo demandado, o que os concorrentes lançam, e aí vai fazendo a coisa de acordo com a maré. Muita coisa, né, gente? Mas eu já estou chegando aí no final, porque aqui vai ser mais resumido. Eu queria saber por enquanto, assim, tá tranquilo, tá todo mundo entendendo aí, beleza, tal, todo mundo ouvindo, tranquilo. E, gente, o que acontece? Agora eu vou entrar mais na parte do marketing de vendas, tá? Mas aqui eu vou passar de uma maneira mais direta, porque o mais importante quando se trata de uma coleção é esse processo inicial, porque depois, gente, o marketing e vendas é reflexo. Se acertou aquilo lá 80%, eu garanto, marketing e venda vai fluir. Aí, lógico, acertou aquilo e ainda assim você não está vendendo e o marketing não está indo, aí você sabe que o problema está no marketing e nas vendas. Mas muitas vezes acaba sendo o problema dos três, né? Gente, qual é o papel do marketing? Como eu falei lá atrás, a gente. Peraí, que eu acho que tem. Alguém está tentando acessar aqui. Ah, beleza. Bom, gente, qual que é o papel do marketing, né? Então, de uma maneira estratégica, existem três níveis de marketing: estratégico, tático e operacional. Nós, como gestores ou donos, temos que estar mais no topo da pirâmide, olhando a estratégia, olhando branding, olhando posicionamento, público-alvo. Isso é o que a gente não pode permitir de jeito nenhum a equipe decidir. Isso aqui é o dono do negócio que tem que decidir. Ninguém pode falar para você, eu acho que a mulher dessa marca é melhor isso. Não, gente, é o que vocês querem. Por isso que eu falo da clareza. Eu quero que a minha mulher seja essa, ou eu quero que a minha marca seja isso. Bacana, então deixa isso claro. Não é uma questão de autoritarismo, mas é uma questão de clareza e de identidade. Senão a gente vai ficar, gente, sempre indo para lá para cá. O que o marketing faz? Estratégia de produto, praça, preço, promoção e pessoas. Não vou entrar muito aqui, mas eu estou olhando aqui de uma maneira mais estratégica. O que é o tático, gente? O nível tático do marketing é ajudar a potencializar o objetivo e a estratégia de negócio. Então, gente, influenciadoras, conteúdo, digital, relacionamento, tudo isso que a gente fala que é marketing, elas na verdade são caminhos e ferramentas de marketing para ajudar a chegar na parte do estratégico, para ajudar a chegar no resultado que a empresa quer. E aí tem a parte operacional, que é o quê? Garantir o resultado através das ações, que são fotos, vídeos, materiais de venda, o CID, brindes, enfim, tudo isso é o teu marketing operacional que cuida, que faz, eles têm que executar. Então, o estratégico tem que estar claro para que o restante também caminhe. E gestão dos processos comerciais. O que um gestor comercial de fato precisa fazer, né? Vocês me ouviram lá atrás falando, né? Pô, mas quando eu falo de comercial, a loja, ele não é exatamente um comercial. Como assim? Ele é uma ponta do que realmente existe como um setor comercial afora no mercado, pessoal. Basicamente, o que um gestor comercial precisa fazer? Cuidar de todas as operações e processos comerciais, ou seja, tem que cuidar do funil de vendas. O que é esse funil? O início do funil, prospecção. Quem é responsável pela prospecção na sua empresa? O marketing, ele é uma parte do responsável. O marketing cria estratégias de atração, por exemplo, através de redes sociais, conteúdos, através de
mídia paga, na verdade, ele acaba sendo mais ativo, mas através de alguma divulgação com blogueiras, com influenciadoras, enfim, com eventos, tudo isso o quê? Para atrair potenciais clientes, que a gente chama de leads, para o funil. Imagine exatamente o funil. Ele vai jogar pessoas, só que existe um meio do processo que vocês vão trabalhar para saber se essas pessoas que chegaram são pessoas qualificadas ou não. Então, nesse processo de gestão comercial, vocês têm a parte, por exemplo, da qualificação. Como está a qualidade? Porque, gente, o marketing levar um monte de gente, nada a ver para a tua marca, isso também não é bom. Então, precisa ter um meio de medir isso. Como é que você faz isso? Colocando uma pessoa, por exemplo, para verificar essas pessoas que estão entrando e que não é a vendedora, gente, tá? Antigamente, tinha muito essa questão da vendedora faz tudo, vai atrás de cliente, negocia, converte, vende, fideliza. Hoje em dia, o mercado mudou muito. Eles estão separando, estão entendendo que cada processo de venda, dessa parte macro do funil, existe um perfil específico para cada uma delas. Então, essa parte da abordagem, qualificação, apresentação, por exemplo, é o setor de pré-venda. É uma pessoa específica só para receber esses leads, conversar com elas, fazer as perguntas certas e ver, opa, essa daqui é boa. Ela vai entender se o cliente que o marketing jogou, o potencial, está dentro do seu cliente ideal. Só que para isso você precisa saber quem que é a tua cliente ideal, certo? Então, por exemplo, vamos supor que você não atende sacoleira. E aí o marketing fica jogando 80% lá são sacoleiras. Cara, tem que chegar para o marketing e falar, pô, o que está acontecendo? Por que está mandando sacoleiras? Eu não atendo esse tipo de cliente de lead, né? Eu quero as botiqueiras, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, o marketing tem que ter clareza, só que tem que ter alguém para fazer esse controle. Depois, no meio do processo, o setor de pré-venda também pode, ou se não, ter outra pessoa para trabalhar a negociação. Ela vai apresentar a marca, vai falar dos produtos, vai vender a marca e não o produto, vai falar do que a marca tem a oferecer como serviço, vai mostrar depoimento de cliente, por exemplo, vai mostrar a loja, né, nos seus conteúdos, vídeos, diretamente pelo WhatsApp, para criar mais conexão, tirar as incertezas e inseguranças. Então, ela vai, na verdade, trabalhar esse lead para que quando ela chegar, ou de repente, para quem vai vender de fato, que seja uma vendedora ou não, já está mais pronto. Existe esse processo. E aí tem o quê? O follow, que é o acompanhamento, as negociações e fechamento. Então, o gestor comercial, gente, ele acompanha cada etapa desse processo e ele mensura. Ele sabe, por exemplo, a quantidade de leads que foram jogados para o setor de pré-venda. Eu faço esse controle, eu tenho essa meta. Se eu quero, por exemplo, ter 50 clientes novos em um mês, eu preciso saber quantos clientes eu preciso jogar para o meu time comercial de pré-venda trabalhar para conseguir 50 novos clientes. Em cima disso, o marketing e o setor de pré-venda sabe que precisa correr atrás. Então, o que o marketing faz? Vai trabalhar estratégia de atração. O meu setor de pré-venda, minha analista de SDR, ela trabalha o quê? Prospecção ativa. Ela vai atrás das clientes. Parem de ficar só esperando a cliente vir para vocês. Cara, tem que ir atrás da cliente agora. Hoje em dia, o mundo mudou. Antigamente, no Bom Retiro, cara, era loucura demais. Era bom demais, não era? Todo mundo vindo para nossa loja, para a região, fazia o evento em loja, maravilhoso, tudo ficava cheio. Era super legal. Agora, gente, então, ninguém mais vai para o Bom Retiro. As minhas clientes, eu tenho aí 20%, 15% que são da região do Nordeste, não vem mais para o Bom Retiro, cara. Tá muito caro. Passagem está custando 3, 4 mil. Né? E não é só por causa disso, porque agora, porque antigamente, elas até vinham, mesmo com a passagem cara, por quê? Porque não comprava-se online. Elas não queriam comprar online. Era sempre a mesma fala que elas falavam, né? Eu preciso sentir o tecido. Ah, eu não consigo comprar online via WhatsApp, não dá. Eu preciso sentir o tecido. Cara, a pandemia forçou elas a comprarem online. E pasmem, elas viram que talvez, nossa, talvez seja gostosinho ficar em casa, né, para comprar o produto daqui de casa. Pô, tô gastando menos com passagem, eu já conheço a marca, já sei da qualidade que ela tem. Quer dizer que só isso é o que faz elas comprarem? Não.
mas muita gente percebeu a praticidade. Isso não é só para o atacado, é para o varejo. Antigamente também as consumidoras finais também elas tinham receio de comprar online e a pandemia forçou elas a comprarem e muita gente começou a ver, opa, pô, é bacana, estou em casa, gasto 5 minutos para comprar um negócio, o negócio vem para cá, eu economizo 1 hora de ter que sair para fora e voltar. Pô, não é bom demais? Então, para nossa cliente, a mesma coisa. Então, agora, gente, pense em prospecção ativa. Setor de pré-venda e marketing tem que ir atrás da cliente também. Não pode mais esperar só o cliente vir. E aí, o gestor comercial, ele faz o quê? Ele vai ver se a equipe de venda está apresentando a marca da forma correta, quantas clientes por dia, por exemplo, leads por dia, ele está trabalhando. A vendedora fala, por exemplo, o setor de pré-venda fala, pô, tô sem cliente, não tô conseguindo vender. Quantos clientes entram em contato hoje? Ah, 10. Para quantos clientes você precisa vender? 10. Então, beleza, você acha que tá algum cálculo está um pouco errado. Se você quer vender para 10 e você só está falando com 10, isso não vai justificar o volume. Beleza, você quer vender para 10 hoje. Vamos fazer um cálculo? Eu faço isso também, tá, gente? Na loja e com a gerente de loja, a Miriam. Vamos, ó, cada vendedora tem uma meta diferente. Você vai vender 40 para 40 clientes, você vai vender para 30 e tal para poder atingir a meta. Beleza, mas você quer vender para 40 clientes dentro da sua base, quantos contatos por dia você precisa fazer? E sempre vai dar muito mais que 40, tá? A vendedora tem que trabalhar esse raciocínio também. De 40, você vai entrar em contato, por exemplo, 200 clientes naquela semana. Aí vai depender de cada momento da empresa da cliente. Então, o gestor comercial ele faz esse acompanhamento, ele entende se a vendedora, o setor de pré-venda está fazendo o follow-up, que é o quê? Acompanhamento. Às vezes a vendedora fala, pô, a cliente não quer comprar. Ah, ela não me responde. E aí foi lá ver, mandou uma mensagem e desistiu. Gente, uma mensagem não respondida não quer dizer nada. Precisa fazer um follow. Aquela cliente, cara, só depois de umas 10 mensagens você manda, e lógico, por favor, não é 10 mensagens no mesmo dia, não é 10 mensagens na mesma semana, tá? Tem que ter um espaçamento e uma estratégia diferente. O problema de muitas marcas é que acaba se bombardeando as clientes, as lojistas, com mensagens somente de venda. Só catálogo, gente. E aí a gente tem que pensar, quantas marcas essas clientes, revendedoras, multimarcas, recebem por dia catálogos adoidados de um monte de fornecedor. E aí a gente está querendo o quê? Só mandar catálogo. Ela vai ficar interessada? Quando ela tem fidelização, conexão com sua marca, beleza. Só que a maioria ainda pode ser que não tenha. Então tem que trabalhar outros tipos de conteúdo. E eu estou refinando isso também. Tá? Colocar uma mensagem, às vezes, que não tem nada a ver com vendas, um conteúdo bacana, uma dica, um vídeo, ou às vezes até mesmo para lembrar do aniversário dela. Isso também é um processo de CRM, de relacionamento. Então, o gestor comercial, ele vai fazer gestão, controle e refinamento dos processos de venda. E aqui vão indicadores extremamente importantes para a confecção, gente. Fidelização e recorrência. Olhem isso. A taxa de sucesso de uma marca de atacado é a fidelização e a recorrência, é o quanto os seus clientes voltam a comprar de vocês. E se vocês têm isso muito baixo, vocês estão também tendo custos muito altos. Lembrem lá atrás, naquela frase, o custo de adquirir um cliente novo é muito mais caro do que você manter a mesma cliente. Então, se todo ano vocês estão precisando trazer 80%, 90% de cliente novo, vocês também estão gastando naturalmente mais dinheiro. Como fazer gestão das operações? Então, aqui vai começar a entrar um pouco o olhar do cronograma. Processo de produção aqui eu acho que todo mundo sabe, mas a questão é, vocês têm clareza de qual é, o tempo, o lead time de cada etapa da produção? Então, vamos supor, o CAD, mais ou menos em torno de um dia o CAD consegue fazer um modelo. Depois o corte, quantos modelos por dia ele corta, né? Então, em um dia ele corta um modelo lá, mais, né, lógico. Costura, em média, qual é o tempo de costura de um modelo? E isso varia também de acordo com o tipo de dificuldade e categoria. Acabamento, 2 dias. Expedição, né? É o momento que vai para a loja, um dia. Então, tempo de produção total, 45 dias. E aí entra a parte do cronograma de PCP.
O PCP é uma área extremamente estratégica do lado da produção. Ele ajuda a produção a gerenciar todo o processo de operação. Ele vai garantir, desde o início até o final, a produção a entregar no prazo certo. E aí tem o cronograma, que é a melhor ferramenta. Gente, cronograma salva vidas. Se vocês querem ter mais qualidade de vida, se vocês querem saber quando, né, e o que tem que entregar, comecem a pensar um pouco no cronograma. Ele, entre aspas, é um pouco simples de se fazer, mas é muito desafiador da empresa inteira seguir, tá? Por isso que é o quê? Cultura. Faça seu calendário de lançamentos. Então, pô, você sabe que a expedição demora um dia, acabamento, dois. Então, faz um processo de trás para frente. O meu lançamento é no dia 15 de janeiro do ano que vem, por exemplo. Pô, então se é no dia 15, até quando que eu posso enviar para a oficina e até quando eu posso receber? Eu tenho que ter uma data limite das coisas, porque se eu passar daquela data, vamos supor que a data limite para eu conseguir lançar no dia 15 é 15 de novembro, por exemplo. Passou dessa data, o risco começa a aumentar do atraso. Então, colocar esse prazo para falar, gente, produção, estilo, e o desenvolvimento entra aqui, tá, gente? Porque, ó, tem a parte do desenvolvimento e planejamento. Então, o desenvolvimento de produto tem que estar atento a esse cronograma também. Eles também têm que ter um prazo, tem que entregar até uma certa data todos os modelos daquela entrada para o CAD, para depois isso seguir para o corte, costura e acabamento. O que acontece é que esse cronograma não existe na maioria das empresas de confecção, porque nunca precisou. Só que daqui para frente vai começar a ser uma virada de chave. Então, pegue a data do lançamento que vocês querem fazer, façam esse cálculo. E, gente, cada empresa também tem um tempo aí de produção diferente, tá? Algumas empresas têm um tempo de 30 dias de costura, outros têm 40, 45, por isso varia de cada um. Porque tem também o quê? O nível de dificuldade. Se você trabalhar com produtos muito básicos, tecidos mais fáceis, modelos mais básicos e fáceis, obviamente o tempo de costura e produção vai ser menor. Então você faz um trabalho de trás para frente. E aí, para finalizar, gente, qual é o papel do empresário e dono, né? O que o empresário e dono tem que fazer de fato? É ficar apagando incêndio, ou de repente é pagar conta, é você estar lá no dia a dia na produção, chão de fábrica? O que o empresário e dono tem que fazer? Claro, tudo depende. Cada um de nós temos nosso ponto forte e nosso ponto fraco. Mas no final, a gente tem que fazer o quê? Uma administração, uma gestão disso tudo, né, gente? Por exemplo, tudo começa pelo objetivo financeiro, vendas e calendário, quais as datas que a gente precisa estar atento. E para cada processo aqui, de cada setor, a gente vai ter um processo. Então, aqui é o processo de criação, depois o marketing, vendas, cronograma, e tudo isso acontece ao mesmo tempo, tá? Esse é o grande desafio. Então, nosso papel, como um todo, é, primeira coisa, deixar claro para onde nós queremos ir, qual é a meta de receita e lucro, quanto a gente precisa vender, qual é a nossa meta de faturamento, e as datas importantes para que a equipe pegue isso e cumpra a execução dos processos. Só que é aquela coisa, né? Caramba, mas como é que eu vou fazer isso? Porque não dá para a gente ficar todos os dias em todos os setores gerenciando isso. E aí que entra a solução que eu vou trazer para vocês bem no finalzinho. Então já parou para pensar quanto custa o retrabalho falta de planejamento, por acaso? A gente acha que a peça de uma piloto, ela custa somente aquilo que a gente gastou de produto, só que não considera, por exemplo, a mão de obra. Você teve o tempo do seu setor de criação, você teve o tempo da sua modelista, e aí você vai calcular, por exemplo, a tua equipe, quanto que ela custa por hora, você vai saber que, você vai começar a entender que o custo da sua peça piloto é muito maior do que você imagina. Então, o retrabalho, gente, falta de planejamento, ela é um custo, é um prejuízo. E a gente, às vezes, está negligenciando isso. Às vezes, a gente quer vender mais, vender mais, vender mais, mas a gente não quer saber de melhorar a eficiência, produtividade, diminuir retrabalho. Podem acreditar, no momento que vocês começarem a melhorar a eficiência da sua equipe, principalmente da fábrica e do desenvolvimento de produto, vocês vão começar a enxergar mais dinheiro. Porque tempo, gente, é custo, retrabalho é custo. Mas o retrabalho muitas vezes acontece por falta de clareza, por falta de diretriz e por falta de planejamento. E aí entra aquela questão, né? Legal, como é que eu vou fazer isso, né? Porque na prática ou na teoria, na verdade, parece
muito difícil, né? Ou, caramba, como é que eu vou fazer a gestão de todos os processos? Meu Deus do céu, porque amanhã eu vou ter que apagar mais incêndio. O pessoal vai chegar para mim, vai começar a trazer pepinos, e eu, aí se perde todo. E aí a gente acaba caindo no buraco negro, a gente acaba caindo no looping, né? De todo empresário, de pequenos e médios empresários do Brasil. A solução, gente, eu falo sempre, é a gestão. Só que o que é gestão? Gestão, na sua base, envolve monitorar, acompanhar e orientar para que a empresa chegue do ponto A ao ponto B na melhor maneira, mais eficiente, mais econômica, de forma mais econômica forma possível. Isso aqui é uma fonte da G4 Educação. Resumindo, o que é gestão? Planejar, organizar, direcionar, controlar e otimizar. Vocês viram que o planejar é extremamente importante. Então, sem planejamento não existe gestão, porque como é que você vai direcionar a sua equipe se você não sabe o que você vai fazer? Ou qual é a sua pretensão? Como é que você vai controlar algo se você não tem um planejamento e nenhuma organização antes? Como é que você vai melhorar algo sem saber o que você de fato planejou? Porque a maravilha de você ter esse ciclo é você entender o que você planejou, ver o resultado e ver se bateu ou não, e o porquê. E aí você vai fazendo um ciclo. Basicamente, gente, isso aqui é um ciclo PDCA. E uma coleção, eu falei de 3 pilares, né? Aqueles 3 pilares são os principais e os essenciais. Só que para você poder ter resultado completo da sua empresa, isso não é só para moda, não. Tá? Mas voltando assim para a confecção, se você, empresário, quer uma coleção que tenha um resultado com menos prejuízo, com mais lucratividade possível, tem simplesmente isso para vocês terem atenção, para seguir, que é o quê? Uma visão 360 e gestão da sua empresa. Então, não é somente marketing, produto e vendas, só que existe um composto disso tudo. Estar atento a isso é o que faz uma empresa crescer de forma sustentável ano a ano. É entender gestão de compras, gestão das operações, que é o que a gente fala um pouco mais, gestão do marketing, comercial, só que aí entra também o financeiro. Gente, o financeiro é extremamente importante. Um erro, uma tomada de decisão financeira pode matar a empresa também. E a gestão do mix de produto. Então, essa visão 360 de uma gestão é o que faz, no final, uma coleção vender mais. Por quê, gente? Se você quer deixar, por exemplo, marketing, vendas e produto alinhado, existe um pilar muito importante, gestão de pessoas. Nós mexemos com pessoas. Seria maravilhoso se a gente simplesmente chegasse, né, gente? Ó, é